que houve uma partilha até com outros órgãos de comunicação social, ou seja, quem foi mostrado um bocadinho destes episódios, no fundo, para que os nossos colegas de outros meios de comunicação soubessem o que é que aqui estava em maus, não é? Tal não é a gravidade. Sim, essa foi Foram mostrados 2 episódios inteiros. Exatamente, e a imprensa veio vê-los em primeira mão. Porquê? Primeiro, porque a TVI realmente é um privilégio, digo-te, que esta Direção de Informação nos tenha deixado estar 7 meses a investigar um caso, porque realmente perceberam que era importante e que isto não se faz em 2 dias. Pois não. E é informação muito importante, que tem que ser confirmada, reconfirmada, e portanto deram-nos esse privilégio de estar fechadas numa sala a trabalhar isto todos os dias durante 7 meses. Era muita documentação para analisar, eram muitos processos que tínhamos a aceder, eram muitas comunicações internacionais que tínhamos de fazer, foram 3 países, portanto era muito complicado que assim não fosse. E depois, quando nós temos a história mais ou menos fora, as pontas do novelo que deixámos de fora e que vamos puxando agora, quando tínhamos a história, então percebemos que tínhamos muito material, a dimensão era muito grande e que formato é que queríamos fazer. E então conversámos entre nós e pela primeira vez surgiu algo que eu acho que é a primeira vez que acontece numa televisão portuguesa, e em Portugal nunca ouvi falar de uma série informativa. E nós construímos isto porque normalmente, Fátima, nós na grande reportagem abrimos e fechamos a peça, não é? São 30 2 minutos. dias. Quando é muito grande 2 dias e tal. Mas quer dizer, aquilo fecha, mas e neste caso não pode. Em casa 9, então isso quer dizer que há muito para contar. Exatamente. Mas é que há muito ainda não para vimos contar. Quase nada. Há mesmo muito para contar, porque depois isto tem que ser esmiuçado ao pormenor para as pessoas perceberem como é que isto foi feito, como é que o esquema que estava atrás destas adoções, as escolhas de crianças, as adoções. Depois é preciso explicar às pessoas lá em casa que as adoções não são feitas assim, porque há quem não adote e quem não saiba o processo de adoção. Portanto, temos que dizer, isto é o normal, isto não é normal. Isto não se faz assim. Não se escolhe as crianças porque são parecidas com o pai ou com o filho, não se escolhe e depois o que se faz é, ok, está escolhida a criança, aquela mãe não conta. Vamos afastá-la do processo, vamos desviá-la, vamos desvinculá-la forçosamente destes filhos com mentiras, com falsidades e, portanto, deixa-me dizer uma coisa. Ontem, a Vera e o Luís, que são os netos do Bispo Edir Macedo, vieram ao público colocar no YouTube, que é visto por toda a gente, a dizer que as adoções eram legais porque tinham passado pelo Tribunal Português. Deixem-me esclarecê-los a eles, esclarecer o público lá em casa, que as adoções não é por passarem por um tribunal que as torna legais. Isso é um formalismo, são formalmente legais, mas se a informação que deu origem àquela adoção for falsa, aquela adoção é ilegal. Ou seja, pode ser revertida. É o único caso ilegal em que a adoção, que é um processo irreversível, tu adotas uma criança e ninguém te pode tirar e passas a ser pai e mãe daquela criança, apagam-se os anteriores registros. No caso, não. A adoção pode ser revertida. Ou seja, se estas mães quisessem, na prática, poderiam dizer, meter em tribunal e dizer que queremos os nossos filhos de volta. E não querem fazer isso, Fátima. Sabes porquê? Porque estas mães, e isso eu notei e a Judite e falámos muito sobre isto, elas são tão mães, que não querem sequer prejudicar aqueles filhos. Primeiro, que são maiores, podem dizer... Não, querem acima de tudo que eles saibam a verdade, que nunca os abandonaram. E isso, 20 anos depois, nós temos que garantir que elas têm direito a isso. E é o mínimo que o Estado português pode fazer por estas mães. Bom, e porque os nossos espectadores vão